Estamos aqui reunidas para o primeiro programa Informalidades. Informalidades em feminino. Portanto, eu estou aqui acompanhada pela Ana Leite, pela Sandra Benfica, a Ruth Monteiro e a Maria Germano. Obrigada por estarem aqui presentes, por terem aceito este convite. Hoje eu tinha proposto falarmos um bocadinho sobre educação. Educação e saúde são assim os temas os meus prediletos, e a educação dá aqui pano para mangas. Eu pensei nós iniciarmos aqui com os temas centrais do espaço europeu de educação. Vamos vendo, vamos falando e vamos ver como vai correndo. Portanto, um dos temas centrais é melhorar a qualidade e a equidade na educação e na formação. Portanto, todos os cidadãos da União Europeia têm direito a uma educação, a uma formação, a uma aprendizagem ao longo da vida, inclusivas e de alta qualidade. Consideram que isso está a ser feito, que nós estamos a evoluir nesse sentido. Começo pela Ana Leite. Obrigada. De facto, a educação está prevista, é um direito fundamental, mas ao longo dos tempos, apesar de ter sido sempre uma luta de tentar transformar a equidade, ainda existe muito preconceito, seja a nível de género, seja por imposição dos próprios pais, a nível do papel social da mulher, seja a nível daquilo que é expectável por parte como alunas. As mulheres, muitas vezes, as meninas são expectável que sejam mais responsáveis, mais quietas. Por exemplo, daí a dificuldade, e existem muitos casos de neurodivergência, seja autismo, ADHD, ou, por exemplo, quando existem crianças subdotadas, é muito mais difícil identificar nas mulheres, porque o diagnóstico está feito para os rapazes, essencialmente, e, portanto, por exemplo, uma menina também é expectável que seja quietinha, que seja mais calma, exatamente, que não pergunte, que não questione, acaba por se incumbir a si mesma e se reprimir nesse sentido. Enquanto que os rapazes, boys will be boys, não é? Então acabam por ter uma maior liberdade para fazerem outro tipo de atividades, que acabam também por ter uma liberdade também às vezes demasiada, no sentido em que acabam por não ser direcionados a nível da aprendizagem. E muitas vezes, como se pensa, ele depois entretanto vai crescer e assim, acabam por não se lhe dar a respectivo acompanhamento ou psicológico, que efetivamente é um problema a nível da equidade, porque, como demonstram estudos, existem vários livros acerca disso, sobre a tirania do mérito, que fazem questionar a questão de o que é que, se o elevador social, não é? Que, como se diz, se é possível funcionar quando existem efetivamente umas crianças que têm contextos socioeconómicos muito mais precários do que outros. E, portanto, quando se parte de um ambiente em que os pais ou não têm ensino superior, ou curso profissional, ou mesmo que o tenham, ou independentemente de terem ou não querem isso para os filhos, ou não passam esse papel, acabam os filhos também por sentir ou que não têm de o fazer, ou não ter esse acompanhamento, explicações, etc., ou também não têm essa possibilidade, e portanto acabam por não tomar esse passo, ou acaba a escola por não ter esse papel, e efetivamente, apesar de ser ao longo dos tempos, ser tentado haver maior acompanhamento por parte de psicólogos nas escolas, por exemplo, ou enfermeiros, ainda há uma grande lacuna, seja a nível de educação sexual, literacia financeira, a nível de cidadania. A cidadania muitas vezes é intervalo, ou vamos ver um filme, e não se perde esse tempo para falar com as crianças sobre aquilo que são os valores que temos enquanto sociedade, esses valores que são valores essenciais, o respeito, ou o que é o consentimento, ou o que é
empatia, e muitas vezes isso acaba por também afetar na educação. Quando nós fazemos bullying, não temos tanta capacidade para estar focados, para queremos ir à escola, e portanto isso são tudo, há pano para mangas, efetivamente. São muitas questões, e a educação, apesar de ter havido um esforço por parte dos pais, alguns pais, não podemos culpabilizar, é uma questão social, muitas vezes não têm essa consciência. E também dos professores, há um grande conservadorismo a nível de continuar a ser muito rígido a educação. E isso acaba por fazer com que um conjunto de crianças com dificuldades de aprendizagem, ou mesmo que não tenham dificuldades, as crianças, se calhar, precisam de mais contacto com a natureza ou numa era digital em que já não temos tanta atenção, nem nós, que somos adultas, somos capazes de estar tanto tempo focadas sem intervalo ou só ouvir. Portanto, acho que são tudo questões que efetivamente têm que ser tidas em conta. Se calhar alteramos aqui um Exatamente. bocadinho. Portanto, eu caracterizaria como um bocadinho, em lack of better term, assim, um bocadinho retrógrada a educação. Atualizar um bocadinho aqui as situações. Maria Germana, relativamente a este assunto, também para saber que há aqui uma impressão um bocadinho retrógrada, estamos a evoluir, mas estamos a dar passos pequenos. Eu em primeiro lugar, muito boa noite a todas e quem nos está a ouvir diretamente no Facebook. Relativamente à educação, há uma coisa que eu digo, e não sou só eu que digo, há vários investigadores que dizem o mesmo. Estamos exatamente no mesmo modelo de ensino que estávamos no século XIX. No século XIX estávamos a formar pessoas para trabalhar nas fábricas, em produção, não é? Portanto, hoje em dia a sociedade, naquela altura funcionava bem, não é? Mas hoje em dia a sociedade exige mais do que isso, portanto, exige outro tipo de competências, portanto, exige criatividade, exige outro tipo de soft skills, ou seja, de competências mais ao nível do saber ser e estar, competências digitais, resolução de problemas, portanto, aliás, há vários artigos publicados que são as melhores, são as competências que hoje em dia os empregadores exigem, é a criatividade, resolução de problemas, saber trabalhar em equipa. E a ideia que eu tenho, portanto, eu já estou um bocadinho afastada do ensino, nomeadamente do ensino profissional, já há algum tempo, mas portanto, a ideia que eu tenho é que estamos exatamente da mesma forma como estávamos no século XIX. Mesmo com a introdução das novas tecnologias, com os quadros digitais, é exatamente da mesma forma. Portanto, é o professor, ou o formador, nas disciplinas mais teóricas, a falar para uma plateia de alunos que estão em filinhas a debitar matéria. E espera-se que os alunos sejam receptores dessa matéria e façam o seu desempenho através de testes de avaliação. Portanto, isto de facto, e há outras metodologias de ensino, inclusivamente há escolas, que é Portugal, nomeadamente a Escola da Ponte, que adotou outro tipo de tecnologias, escola pública, atenção, eu sou fã da escola pública, que adotou outro tipo de metodologias, que inclusivamente foi o ensino finlandês, que é considerado como modelo, foram beber lá. Não percebo porque é que não está mais generalizado. Sinceramente, a minha capacidade que eu tenho de percepção, não consigo perceber. De facto, esta questão da equidade, aliás, um bocadinho mais atrás, o modelo tem que ser repensado e acho que, sinceramente, essa reflexão tem que ser feita, tem que se repensar o modelo e tentar individualizar, de uma certa e determinada forma, tentar individualizar o aluno, o ensino e aprendizagem do aluno, mas a escola, hoje em dia, e sempre foi assim, continua a ser um espaço, não só um espaço de encontro, não só dos alunos, como também das famílias, e um espaço de partilha, e que esse papel pode ser, mesmo em nível de comunidade, esse papel pode ser muito mais potenciado do que infelizmente é. E a Ana falou muito, Ana não é Maria, não é? É Ana, pronto, falou muito bem da questão
tem aqui, deixa-me cá ver, do elevador social, do contexto socioeconómico, e de facto é verdade que já desde a década de 60 está identificado que um dos fatores dos jovens conseguirem progredir na vida é de facto a escola, e nomeadamente a escolaridade das mães, que é curioso, porque são as mães que estão a dar mais apoio aos filhos e, de facto, infelizmente em Portugal temos estado a melhorar e aumentar a escolaridade obrigatória, que é muito bom, isso é bastante bom e é bastante razoável, mas temos que fazer muito mais porque há muitas disparidades a nível do contexto socioeconómico. E agora percebemos isso, por exemplo, na pandemia. Quando de repente foi tudo para casa, muitos jovens e muitas crianças não conseguiam chegar tudo, não tinham computador. E não tinham competências digitais também, não é? E algumas não tinham competências digitais, nem os pais tinham competências digitais para os ajudar. Portanto, há que fazer, isto é a minha opinião, não é? Uma séria reflexão e dar aqui uma voltinha a isto, porque e não é fazer uma reflexão assim muito refletida, porque já há um tipo de modelos no mundo. E cá em Portugal a funcionar bem, com provas dadas, com sucesso. E sinceramente acho que o caminho deve ser mais por aí. A escola está realmente um bocadinho desatualizada, não é? Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite do Henrique, cumprimentar o painel das colegas e todas as pessoas que estão em casa. Muito já foi dito, e eu concordo inteiro com o que foi dito aqui, de salientar que nós temos professores muito bons. Nós temos uma capacidade de ensino muito grande no nosso país. Só que, infelizmente, a plataforma que existe, o programa escolar organizado pelo Governo, não nos dá a devida liberdade para eles poderem também fazer o que devem fazer, que é um ensino puro e bom-se nas suas competências todas. Sim, concordo que o ensino está muito retrógrado. Existem, como a Maria diz, já há muitos modelos que já foram aplicados lá fora e que estão a começar a ser implementados aos poucos, mas a uma velocidade muito lenta no nosso país, que podia de facto ajudar os nossos jovens a crescerem no ensino muito mais rapidamente e a poderem até obter oportunidades de emprego cá e não terem desta forma que fugir para outros países, procurando muitas vezes até esse próprio ensino lá fora que não o conseguem encontrar cá em Portugal. Isso eu acho que já muito foi dito, não tenho grande mais matéria a acrescentar, porque concordo com as minhas colegas. Isto será uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu, por acaso, tenho assim algumas opiniões um bocadinho diversas daquelas que foram dadas. Isto porque tem o seu quê de interessante, não é? Falou-se de que nós estamos numa escola ainda que tem um modelo do século XIX, isto na perspectiva muito direcionada para a formação do ponto de vista do emprego, não é? Mas a verdade é que é inevitável falarmos, a escola não está adaptada, precisa de melhorar. Em que sentido? No sentido do emprego, sentido do emprego, sentido do emprego. Nós temos, de facto, um problema de conceptualização da escola que, independentemente do modelo, se nós não virarmos este paradigma, continuará a ser sempre o mesmo. A escola não serve só para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Por isso é que o modelo é errado. Enquanto nós estivermos nesta perspectiva que a escola serve fundamentalmente para preparar os jovens para o mercado de trabalho, podem vir todos os modelos do mundo importados, seja lá onde for, que nós não vamos mudar rigorosamente nada. Eu penso que a educação é muito mais do que isso, e deverá ser muito mais do que isso, até mesmo quando estamos a falar de formação profissional. Eu gostaria de fazer esta reflexão, se me permitem. É absolutamente impossível olhar para o estado da arte hoje, no que diz respeito à educação, sem termos presente o que era a educação há 50 anos. E o estado de atraso civilizacional que tínhamos relativamente homens e mulheres, mas muito particularmente as mulheres. Basta ver quais eram as taxas de analfabetismo
em 74 e em 75, e existe estatística relativamente a outros anos, para percebermos que a igualdade nunca foi patente entre homens e mulheres no que diz respeito, durante o fascismo, entre homens e mulheres na educação, como para a esmagadora maioria da população, a educação era até à quarta classe, enquanto muitas raparigas até à terça. As consequências do desenvolvimento do país e do atraso em que o país está ainda derivam muito de duas componentes fundamentais daquilo que é, digamos, podermos avaliar qual é que é o estatuto e a situação socioeconómica de um país, que tem a ver com a relação, com a situação face ao emprego e a relação face à educação. E, relativamente à educação, nós temos um atraso imenso, que ainda não evoluímos muitíssimo. Eu acho que é uma realização imensa da revolução. Nós temos inscrito na Constituição como um direito fundamental a educação, uma educação que é dita, não é só educação, no quadro de uma escola pública, gratuita, universal e de qualidade. Portanto, não nos limitámos a dizer que a malta tem que ir aprender a ler e a escrever. Dissemos que esta educação é uma educação que é pública, que é gratuita, universal e de qualidade. Portanto, o Estado assumiu o compromisso de fazer avançar a educação no nosso país. E bem, estou muito de acordo quando referem que, efetivamente, as questões relacionadas com a mobilidade social são muito importantes com aquilo que se conseguiu ao nível da educação, mas mobilidade social na perspectiva do quê? Não apenas da transição, mas daquilo que a escola permite, que é a igualdade de oportunidades. A escola permite isto. Ou a escola deveria permitir isto. E permitiu durante muito tempo, efetivamente, num quadro de igualdade, claro que há desigualdades de base, que a escola não substitui, mas efetivamente a escola vai ajudando a ultrapassar ou a minimizar muitas dessas desigualdades de partida. Mas a escola é o que é hoje, na minha opinião, porque tem sido atraiçoada ao longo dos últimos, diria, muitos anos. Não se pode falar da escola hoje sem falar daquilo que é, por exemplo, a desvalorização da carreira dos professores. A desvalorização daquilo que é o próprio estatuto dos professores. Numa carreira que é exercida ainda numa percentagem elevadíssima entre mulheres. A vida das mulheres professoras é um desastre. Quer dizer, nós podemos ter todos os modelos fantásticos, não é? E a seguir temos as mulheres. Como conhecemos algumas professoras, conhecerão algumas, eu conheço bastantes também, não é? Que de um dia para o outro têm que decidir deixar a casa, os filhos, às vezes recém-nascidos, não sei o quê, vivem no Porto e têm que ir lecionar para Faro, para viver depois, a partir de maio, numa casa, arrendam, não é casas, mas se faz, não é? Porque a partir de maio é impossível, por exemplo, alugar uma casa. Ou então uma carreira que é sempre uma carreira de concursos sem uma fixação e com os salários baixíssimos, tendo em conta aquilo que é a importância, de facto, desta profissão, que é bastante nobre. Portanto, há, na minha opinião, uma desvalorização sistemática daquilo que é o ensino, daquilo que é o sistema educativo, com consequências, que são consequências que, aliás, o PISA vem já dizer, e, portanto, os relatórios vão dizendo que há, de facto, um agravamento daquilo que são os indicadores principais da evolução da educação no nosso país. Devo-vos dizer que é das coisas mais tristes iniciar, por exemplo, um semestre na universidade, ter turmas cheias de alunos e passado 2, 3 semanas ver que estão reduzidas a metade porque não conseguiram alugar um quarto em Lisboa e prosseguir os seus estudos. Jovens que se esforçam tanto, famílias que se esforçam tanto e depois não é possível prosseguir os estudos porque é impossível alugar uma casa, porque é impossível. Portanto, os problemas da educação não se resumem, na minha opinião, a posturas individuais das famílias, da capacidade de contribuirá sempre, porque, como nós sabemos, globalmente tudo tem o seu peso. Mas o que me importa a mim, no fundamental, é perceber, do ponto de vista das obrigações do Estado, relativamente à educação, o compromisso é sério ou se não é sério. E eu creio que neste momento não é sério, por muita campanha que existe em torno das questões da educação. Mas para terminar, dizer só o seguinte: é absolutamente determinante
não deixar de ter presente que a educação foi um fator fundamental no processo de emancipação das mulheres no nosso país. Sem educação, sem esta abertura, sem esta possibilidade, hoje não teríamos, com os seus atrasos, com as suas dificuldades, com tudo isso, mas nós não teríamos hoje, por exemplo, mulheres sentadas a esta mesa a conversar sobre esta matéria. E eu acho que devemos à educação, não é? Formal e informal, porque também há esse mérito. Sim, portanto, é verdade, a importância da equidade vai fazer com que, portanto, uma educação, uma formação inclusivas e de alta qualidade, assim como a promoção de uma dimensão europeia do ensino que promova os valores comuns são fundamentais, não é? São fundamentais para a nossa sociedade. Contudo, em toda a Europa, as experiências educativas tendem então a refletir o meio social das pessoas onde estão inseridas, como há pouco a Ana também falava, não é? Portanto, os alunos mais desfavorecidos acabam por ser aqueles que têm um aproveitamento mais insuficiente, os alunos que vivem em zonas rurais também têm resultados menos bons e ainda se vê muito o sexismo e o assédio sexual a continuar a prejudicar as experiências educativas, principalmente das mulheres, não é? Principalmente das mulheres e das raparigas. Portanto, também existe disparidade de género em algumas áreas de estudo. A engenharia, a indústria transformadora e a construção têm apenas 26% de estudantes do sexo feminino. As tecnologias de informação, as TIC, têm apenas 18% de estudantes do sexo feminino. Portanto, isto é um estudo internacional sobre a literacia informática e de informação, foi feito em 2018. Portanto, a ideia é combater estas desigualdades. Como é que poderíamos combater sugestões, Ana, de como poderíamos combater estas desigualdades? Eu concordo que eu acho que a educação é o ponto de partida de qualquer Estado social, independentemente de ser mais liberal, ser menos social, mas um Estado social, na sua essencialidade, digamos assim, ou seja, que consiga garantir o mínimo de dignidade das pessoas, tem de garantir não só a competência do emprego, que efetivamente é impactada, mas se fosse só isso, se fosse só o emprego, nós não passávamos 12 anos a estudar na escola básica, na escola obrigatória. Portanto, efetivamente, a educação é o ponto de partida para os valores que consideramos essenciais para a sociedade, mas também, por exemplo, até a prevenção de crime como violência doméstica, ou a mesma forma como nós lidamos uns com os outros, é essencial. E, portanto, a escola é um espaço de encontro e partilha, efetivamente, e os professores são essenciais neste sentido. A questão é que não são só os professores, são professores, auxiliares, são psicólogos, são um conjunto de pessoas que são fundamentais numa escola para que as coisas funcionem e funcionem bem. E, portanto, isto implica não só uma maior contratação, tem de haver uma maior renovação e, sendo também a educação, a profissão de professor, a educação, tem um papel de desgaste, se calhar não faz sentido os professores terem uma reforma até tentar como se tem, porque a dignidade humana começa por nós não colocarmos alguém que já está cansado, que não consegue, que não está capaz de ensinar e se calhar não consegue cuidar de si mesmo, a educar os outros. Até porque a educação é preciso ser inovadora, é preciso renovar a educação. Nós estamos numa sociedade que está sempre a evoluir, a tecnologia, os nossos valores, e portanto temos de valorizar efetivamente os professores, seja a nível de uma maior contratação, maior remuneração, e também a nível da saúde mental dos professores, porque fala-se muito de saúde mental, e há imensos estudos sobre saúde mental dos alunos, mas não há nenhum sobre os professores, pelo menos eu não encontrei nenhum sobre os professores, pelo menos no ensino básico. Fala-se às vezes no ensino superior, mas existem muitos professores em burnout, porque se há poucos professores, aqueles professores têm de suprir todos os horários existentes, e depois há a questão do assédio sexual, discriminação, como referiu, a questão de terem de se deslocar. Os professores que
desempenham os papéis mais importantes na sociedade, sendo todos eles importantes, mas pelo menos da parte da educação, quando começa a raiz de uma pessoa, são desvalorizados. Agora, efetivamente, não é só assim que as coisas se resolvem. O aumento das pensões sociais é efetivamente importante, seja ao nível do ensino superior dos alunos, seja ao nível dos professores deslocados, e o salário mínimo nacional aumentou significativamente nos últimos anos. Neste momento são 820, eram cerca de 400 euros quando eu estava no ensino secundário. Portanto, claro que o Estado tem um papel neste sentido a nível da escola pública, que tem sim de individualizar e para esse acompanhamento é preciso mais professores, é preciso mais profissionais em sentido lato, mas para haver esta inovação é preciso novos quadros, é preciso valorização dos quadros e os profissionais não se sentem valorizados, mas a questão é que também isso não passa, isso é uma questão mais macro, que não é só a valorização dos professores, mas a valorização de todas as profissões. E enquanto nós continuarmos a atribuir a certas profissões mais mérito que a outras, não se vão resolver as questões, porque é tão essencial a pessoa que nos serve uma refeição, a pessoa que nos entrega as refeições do Uber Eats, quanto uma pessoa que está no atendimento, enquanto não valorizarmos todas as pessoas em sociedade, e quando, por exemplo, a nível de papéis de género, continuarmos a atribuir às mães, às mulheres, a responsabilidade de ser uma boa mãe e ser uma boa esposa e competências sociais e emocionais, mas aos homens a competência, a responsabilidade de ganhar dinheiro e de ser o pai das famílias que tem responsabilidade financeira, então sim, as mulheres vão continuar a se ingrar mais no ensino superior, ainda que isso depois não se repercuta na sua remuneração, não é? É só uma mera ficção, é verdade que há mais mulheres a estudar, os homens desistem mais de estudar, mas desistem mais, mas depois recebem mais, seja por questões de discriminação, seja porque efetivamente é-lhes incutida essa responsabilidade de serem o ganha-pão, e portanto isso também se reflete a nível da construção civil. As mulheres têm uma maior representação no setor social, no setor terciário, que é uma tendência que já vem há muito tempo, porque também tem a ver com aquilo que é expectável de uma mulher, que seja professora, que seja mãe, que seja no setor social, não que seja construtora, não que seja engenheira, não que seja médica, agora está a mudar um bocadinho, mas mesmo assim é aquela maternalização da mulher, e depois, e mesmo a nível, isto só que também afeta os homens, a nível de não ser valorizada a sua saúde mental, seja na escola, seja depois na profissão, e portanto os homens acabam não só por desistir ou vão para profissões consideradas de risco, ou que têm maior risco, mas também são aqueles que ascendem mais facilmente, exatamente, a nível da profissão. Isso não significa, e depois isto mexe com todo o elevador social, porque, por exemplo, em Portugal, a maioria dos CEOs, por exemplo, não tem sequer o ensino básico, agora obrigatório, o ensino secundário. E as mulheres, apesar de terem maiores estudos, são as que recebem pior. Portanto, isto não é uma questão só de homens e mulheres, é uma questão de percebermos como é que as pessoas que mais estudam são as que recebem pior. Portanto, se calhar o elevador social efetivamente não funciona, mas isso também é parte do papel que lhes é imputado desde cedo. E efetivamente, enquanto não forem colmatadas estas lacunas, através de pensões sociais, através da educação, mais psicólogos, temos imensos psicólogos, acho que nunca houve tantos psicólogos, e nós somos os que têm mais psicólogos per capita face à Europa, mas não são devidamente valorizados e deviam ser contratados muito mais professores a nível nacional, a nível não só da educação pública, da escola pública, mas a nível da saúde, que lá está, a calculação, a saúde e a educação são os pilares fundamentais, mas isso não se consegue sem um Estado social capaz. E se o Estado não tem capacidade para pagar pensões, para aumentar o salário mínimo e para pagar estes profissionais e valorizar estes profissionais, o que é que acontece? Estes profissionais vão para o setor privado, supostamente. O que é que acontece? O setor privado também é valorizado em Portugal.
Portanto, o que é que acontece? Então vão para outros países Claro. onde sejam mais valorizados. Portanto, isto não é uma questão só de. Isto é uma questão de parte da valorização e isso começa, a meu ver, efetivamente, do setor público, que passa por o Estado ter um papel de valorização dos profissionais que, sim, fazendo a volta, a pescadinha de rabo na boca, vão traduzir isso na formação dos alunos, que depois serão os futuros adultos e que, por conseguinte, As mesmas mentalidades. terão o crescimento económico, não é? Mas isso começa tudo com a educação. Obrigada, Ana. Nada. Maria, há aqui realmente alguns desequilíbrios, não é? Tanto na educação como na formação. A Ana referiu que é importante numa escola os professores, os auxiliares, mas até os pais, não é? Fundamentais também aqui neste processo todo. E não são os pais, toda uma comunidade. A escola é o centro da comunidade. A escola é um espaço de socialização fundamental na comunidade. Se nós olhamos para alguns projetos urbanísticos mais antigos, até mesmo da época do Salazar, aqueles projetos urbanísticos de encarnação, etc., a escola ficava quase no centro. Portanto, a escola era o principal, não é? E bem, atenção, portanto, não estou a dizer com isto que concordasse, não tem nada a ver com isso, claro. Mas pronto, é parte do projeto urbanístico, porque de facto a escola convive-se. E é uma das coisas, claro que a escola, que é na escola onde se aprendem a ler, a escrever, todas essas disciplinas que são importantíssimas para o desenvolvimento dos jovens, não é? Das crianças e jovens, mas também aprende-se uma coisa muito importante, são as competências sociais, nas brincadeiras. Se bem não ouvir música, nomeadamente hoje, porque a realidade que nós temos na sociedade, nomeadamente a sociedade urbana aqui das outras zonas mais periféricas de Lisboa e Porto, com as questões de imigração, hoje em dia uma turma é uma turma multicultural, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, portanto. Aliás, há uma coisa que eu já tenho, que eu já pelo menos agora já não observo, já estou um bocadinho afastada. Mas era muito curioso, por exemplo, na minha altura, eram raríssimos os alunos negros nas escolas. Hoje em dia, e bem, atenção, sim, muito bem. Além de haver muito mais jovens negros nas escolas, e não, existem também muito mais moradores negros, mas inclusivamente vê-se muitos jovens negros e brancos a namorarem entre si, o que é bom, isso é muito bom. O kizomba é um tipo de música tão popular em Portugal, graças à escola, porque eles trazem os iPods, etc., e partilham essas músicas, portanto isso é bom. É uma questão de socialização e de culturalidade. Uma questão cultural. E passamos de ter uma sociedade multicultural para ser uma sociedade intercultural graças à escola. Que eu acho que isso é uma das melhores coisas da escola. E de facto as famílias que são importantes, às vezes é muito complicado os pais irem, muitos, porque ou não estão muito predispostos outros porque têm de facto tempo, falta de tempo para fazer um acompanhamento devido nas escolas aos seus filhos, nomeadamente não só reuniões, mas poderia, por exemplo, haver tipo de projetos. Eu sei que é sobrecarregado, os professores já estão muito sobrecarregados, mas eu tenho quase a certeza que os professores, se calhar também tirá-los um bocadinho os próprios professores, sem ter projetos que se saem da sua própria rotina, também acho que se devem sentir motivados. Eu, se fosse professora, eu ficaria motivada. Fazem-se projetos também onde se englobam os secretários de educação. Não sei lá, tipo farinhas, coisas que ela sabe preparar. E eu acho que esse papel da escola é fundamental. É onde as pessoas se socializam, onde as pessoas se conhecem num contexto mais descontraído, isso é importantíssimo. Mas tive aqui a tomar algumas notas. Pronto, falou-se aqui da carreira docente, de facto, há aqui muitas coisas muito preocupantes. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, estava a ler um artigo no Diário de Notícias, em que foi feita uma entrevista a um professor de mestrado de educação
da DCSRA, em que ele falava que daqui a uns 5 anos ia haver falta de professores de História. Pronto. Uns 10 anos atrás, exato. Exatamente. Claro. Tem razão. Foi um bom estudo, foi um bom estudo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Porque esta questão da falta de professores já estava diagnosticada. Porque é evidente que há menos jovens nas escolas, mas também há muito menos jovens a irem para os cursos de educação. Porquê? Porque a própria, e não tem a ver só com a questão monetária, e não tem a ver com a questão dos concursos, que eu sinceramente nunca consegui perceber. Não consigo perceber Porque é que uma pessoa vai de Lisboa para o não, Porto e isso fica eu alguém consigo perceber. Essa parte eu não consigo perceber porque é que existem concursos. Muito sinceramente, porque é que isto na administração pública é o único caso onde existem concursos anuais. Em mais lado nenhum da administração pública isso existe. Não consigo, sinceramente, por mais voltas que eu dê, alguém que me explique, por favor, professores, sindicalistas, pessoas ligadas ao Ministério da Educação, porque eu de facto não consigo, não consigo lá chegar. Lamento, não consigo lá chegar. Não é? Pronto. Não sei. A mim não faz sentido nenhum profissional estar a saltitar, mesmo que seja por opção, a não ser que seja por opção da pessoa, mas aí que seja feliz. Não é? Portanto, isso aí ninguém quer estar aqui a cortar as pernas a ninguém, não é? Mas, mesmo que esteja aqui na sua região da sua área de residência, ou está na escola A, para o ano vai estar na escola B, no outro ano vai estar na escola, isso torna, por mais vontade que a escola tenha de ter um projeto educativo, não consegue, não consegue. Claro. Pronto. Eu acho que isso era importante começar-se a pensar nisso. Obviamente que a questão da remuneração é evidente que é importante, não é isso que está aqui sequer em questão. Outra coisa que eu também não consigo perceber é porque é que se a professora comprar o seu próprio material de trabalho, as canetas, os lápis, os seus portáteis, por exemplo, para trabalhar. Mas os portáteis são cedidos pela escola digital, sim. Mas não eram, não sei há quanto tempo. E há muita falta de equipamentos, portanto, nem todos os professores conseguem acesso a arquivo Mas digital. nunca consegui perceber, sinceramente, porque acho que não faz sentido nenhum. Lá está, devem ser os únicos trabalhadores da administração pública que não conseguem ter os seus materiais de trabalho. Tem que ser eles próprios a adquirir. Pronto, essa é outra coisa que eu não consigo perceber. Pronto, mas pelos vistos as coisas já estão a melhorar, ainda bem. Sim, quando Ainda há bem, muito pronto. pouco equipamento e tanto para alunos como para professores, portanto, e o equipamento não chega de tudo para toda a comunidade de estudo. Isso é bom. Mas também se falou aqui das questões dos papéis de género e nas suas escolhas depois de formação, seja de formação profissional, ensino superior, etc. Isso é uma coisa que já vem mesmo de base da família. Começar a trabalhar nos papéis de género vai levar muito tempo, especialmente enquanto se confundir esta questão dos papéis de género com uma coisa que não existe, sociologicamente não existe, que é aquilo que algumas pessoas acham que é ideologia de género. Isso não existe. Exato. Não existe. O que existe é os papéis de género, ou seja, que é os papéis sociais que cada sociedade e cada cultura em determinado tempo atribui a cada um dos géneros. Portanto, já agora, género é aquilo que a pessoa, que é aquilo que é expectável, é aquilo que a pessoa se vê. O sexo é questão biológica. Isso toda a gente é ou homem, ou mulher, ou intersexo. O que é intersexo? São aquelas pessoas que antigamente chamavam hermafroditas, que nascem com características sexuais de homens e de mulheres, e que não são tão poucas quanto isso. Isto fica bem claro, porque não são homens e mulheres, há também pessoas que são intersexo, biologicamente. Outra questão é a questão social, não é? Portanto, são os tais de papéis de género, porque, e isso basta olhar, por exemplo, numa loja de roupa, os meninos cor-de-rosa e os meninos azuis. As meninas com bonecas e unicórnios, os meninos com carrinhos e com bolas. Nas zonas dos brinquedos,
Eu não sou contra isso, eu acho que as meninas podem vestir, não é isso, não tem que estar, nem tem que estar todos de igual, não tem que ser tudo. Os brinquedos. Mas parece que se criou ali uma regra, não é? É uma regra, lá está, é uma regra. Nos meninos há as caixas de ferramenta, há os carrinhos, há os legos, há não sei o quê, para as meninas, as bonequinhas, os menudos, os kits de cabeleireira, portanto, os kits de médica, de enfermeira, portanto, ou seja, logo voltado para a questão da cuidadora e os rapazes mais voltados para as questões mais práticas, mais competências, e é assim que as crianças se vão socializando. Portanto, Portanto, vão ser, claro, quando forem adultos, não é? Obviamente. isto é de casa, e depois é a questão das cozinhas, é a questão portanto, isto são coisas de casa, de base, que não tem, que é uma regra da nossa sociedade. Agora a questão é, temos que pensar, se nós queremos mais mulheres na ciência, mais mulheres, ou se na informática, como é que as mulheres poderão ganhar gosto por isto? Se calhar também temos que começar a pensar que tipo de educação em casa se está a dar às nossas crianças, sem querer, a vedar, sem querer, que eu acredito que não se faça isso de propósito, não é? Porque não é, porque isto tem papel social da regra, não é? Isso é interiorizado, faz parte da nossa cultura. Estamos, de uma certa forma, a empurrar a criança para aquele papel social. E muitas vezes não se questiona porque é que eu estou a dar a cozinha à menina e porque é que não estou a dar uma bala de um kit de química, por exemplo. Eu este ano tenho uma acreditamento numa aula de um kit de química para ela brincar. A minha filha estimula imenso com isso, exatamente. Ela costuma ler os kits. Pronto, e ela costuma. Mas é uma linha assim toda muito feminina, mas é uma linha do kit de química. Pronto, está lá. Isso é importante também para ela começar a perceber que, pronto, tem lá a cozinha dela, mas também tem uma química para ela brincar. Pronto, portanto, já o equilíbrio. Portanto, é abrir horizontes, não é fechar, é abrir horizontes. Ela também pode, mas ela pode escolher, não é? Exatamente, ela que escolhe, claro, conforme os seus gostos e aptidões, isso aí que seja. Outra questão que, e peço desculpa até se calhar já estou aqui a roubar muito tempo, mas que me faz muito, que eu acho que era importante e que o ensino, infelizmente, se está a afastar muito isso porque eu acho que o ensino está a ficar cada vez mais tecnocrata, portanto, e vai bater um bocadinho no ponto que a Sandra falou logo no início, é a questão de cada vez saber mais dificuldade em se fomentar nos jovens pensamento crítico. Sim. Sem Esse dúvida. é ponto fundamental. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas foi exigir na profissão. Essa criatividade. É ter a criatividade, mas que não seja para reivindicar. Não, não é questão de É criatividade. é crítica. É crítica. Não tem mais pensamento disso. Se for para reivindicar algumas coisas, já não é preciso ser tudo. Não, porque claro que os jovens hoje em dia têm acesso ao mundo na ponta dos dedos. Têm acesso ao Google, podem ter, mas não conseguem, por exemplo, perceber qual é que é a informação que é mais importante, por exemplo, a fazer um trabalho, como é o professor lhe pede. Então, uma investigação dita, porque depois, pronto, olha, isto aqui, agora vou copiar este, vou copiar este. Pega na primeira frase que lhes aparece no... Isto fica bem aqui. Exato. Portanto, e não se conseguem refletir. E se calhar também falta um bocadinho, e acho que em várias disciplinas se consegue fazer isto, até mesmo as disciplinas mais científicas, ciências mais puras, biologias, químicas, matemáticas, parar mesmo de falar e começarem a refletir sobre aquilo que estão a dar. Este tempo de reflexão eu acho que é muito importante para os jovens começarem a pensar, a estruturar o pensamento, em falar, perceber o que é que estão a dar e o que é que estão a fazer. Aquilo não é só chegar lá e como antigamente se cantava a tabuada. Eu era maravilhosa a saber a melodia, a letra, por isso. Depois às tantas lá teve que ser. Foi para letras. Foi se calhar para puxar a matemática. Qualquer coisa da tua parte. Estava a brincar. Não, mas foi por acaso foi para letras. Foi para letras mesmo para a opção, mas não foi para fugir à matemática. Que eu depois comecei a perceber que a matemática afinal era importante. Não é giro. É giro. Comecei a encarar a matemática como um jogo. Claro.
como um desafio. E pronto, e depois na faculdade me safei a matemática. E fui apanhar matemática e estatística. Eu gostei, e mais uma vez gostei. Mas pronto, isto é um percurso. Mas sim, pronto, isto são este tipo de questões, eu acho que são pequeninas coisas que poderíamos melhorar, não é? Que poderíamos tentar alterar para... Exatamente. Pronto, E agora calma e vou dar a palavra ao outro, porque senão Obrigada mesmo por falar. Então, vamos começar. Então, é assim, respeito ao que Ana, mas não concordem, acho que vitimizou um pouco o papel das mulheres no mundo. A mulher, tanto e tal e qual como o homem, quando anda a fazer uma coisa, é remunerada. O avanço na carreira pode ser mais complicado, portanto, não serem reconhecidas tão facilmente, acredito nisso e acredito que tudo aconteça, mas não é porque é mulher que vai receber menos, que vai deixar de ter um lugar se o seu currículo assim indica. Portanto, não concordo em pleno com o que a Ana ali indicou. Agora, no ensino, de facto, os professores, também como a Maria há bocadinho disse, a evolução até do próprio papel da mulher na sociedade evoluiu, portanto, foi muito grande, evoluiu uma evolução muito grande por causa do ensino e através do ensino e a possibilidade da mulher também ter esse mesmo ensino permitiu, pronto, isto ir um bocadinho de encontro, permitiu que as mulheres possam, no mundo do trabalho, no mundo que antigamente era denominado o mundo dos homens, também poder vingar, portanto, isso só para fechar essa minha opinião. Relativamente aos professores, é de facto uma profissão muito nobre e nós temos que ter aqui em conta, também como a Maria disse, que é da escola, foi do ensino, e é do ensino, da educação, que vem todas as outras profissões. Portanto, nós, quando crescemos, quando chegamos àquela idade de integrar, de sermos inseridos no ensino, é a partir dali que a pessoa começa-se a formar e começa, depois mais tarde, a escolher aquilo que quer seguir. Os médicos é das escolas que saem, os polícias é das escolas que saem, os juristas, os juízes é das escolas que saem. Portanto, toda a nossa sociedade sai da escola. E nós temos que ter em conta, não há uma profissão mais nobre que outra, ninguém é mais ou menos que ninguém, mas temos que ter aqui em conta que há determinadas profissões que acabam por ser um bocadinho mais do que as outras, porque nós temos profissionais de saúde que enfrentaram uma pandemia, viveram na linha da frente, sabe-se lá Deus como, muitos deles completamente a tombarem. É uma profissão que tem que se dar valor. Não é uma profissão, nem os médicos têm que ser pessoas superiores ou mais valorizadas que um entregador da bobeira à porta de uma casa. Não há uma profissão com mais... como é que eu hei de explicar isto sem ofender ninguém? Portanto, não há uma profissão que seja, ou a pessoa que seja mais valorizada que a outra, mas há determinadas funções que, de facto, são funções muito importantes e fundamentais no nosso dia-a-dia. E essas profissões têm, de facto, de ser valorizadas e os professores são uma delas. Estamos a falar de professores que, hoje em dia, perderam qualquer autoridade dentro de uma sala de aula. Quem é que hoje quer ser professor? Está sujeito a ser colocado a não sei quantos quilómetros de distância da sua casa. Como a Maria disse, muitas vezes são mulheres que têm toda uma vida familiar construída e baseada na sua localidade e às vezes têm que ir com filhos, deixar os filhos a cargo de avós, de pais ou de tias, sabe-se lá, para poderem ingressar noutra escola que fica legíssimo, sem qualquer ajuda de custo, sem possibilidade de deduzir essas despesas num possível IRS. Portanto, a procura de professores é cada vez maior porque a oferta acaba por ser cada vez mais baixa, porque ninguém quer ir, ou haverá uma baixa muito grande de procura de entrada nesta profissão, porque a remuneração não é aliciante, as despesas que as pessoas têm põe muito em causa se de facto será essa a profissão que querem seguir, sem falar hoje em dia na violência que já existe para com os professores, porque os professores na escola têm que ensinar, mas a educação tem que partir de facto de casa. E essa educação, acima de tudo, é o respeito pelos outros.
E principalmente, e para além do respeito, é respeitar as figuras de autoridade, sejam elas quaisquer, sejam elas um bombeiro, sejam elas um polícia ou um professor na escola. Eu falo por mim, eu tenho 46 anos, não vivi aquela época escolar em que havia professores, que também aquilo foi do 8 até o 80, não é? Havia professores que batiam nos alunos, havia a situação dos meus pais que foram vítimas por parte dos professores, mas na altura era tudo muito normal. Mas hoje em dia temos alunos que batem em professores e temos inclusive pais que fazem esperas às portas das escolas para bater nos professores, porque o professor se calhar puxou as orelhas, entre aspas, não no lado físico, mas em termos figurativos, puxou as orelhas ao filho numa sala de aula. Portanto, isto não é aceitável, isto não é confortável e com este quadro não há ninguém que queira ir a professor. Portanto, é normal que, como a Maria disse, os estudos que são feitos indicam que por dali a um determinado número de anos vai deixar de haver professores de determinadas disciplinas, mas eu acho que não é disciplina de História nem de Inglês nem de Português, é no seu geral. As pessoas não querem uma profissão que há uns anos atrás era considerada muito nobre. Neste momento, o único aspecto nobre que tem é, de facto, a alegria de, às vezes, ver determinadas crianças a evoluir e, às vezes, passados uns anos, coincidência ou não, encontrarem determinado aluno que foi aluno deles e ver que aquela criança aprendeu com ela e conseguiu chegar a algum lado, conseguiu, nem que sejam, podem ter uma grande carreira, mas conseguiu, conseguiu, aprendeu, sabe estar na sociedade. E saudável, claro. E saudável. Como a Ana estava a falar há pouco, eu acho que as escolas não têm a ver se têm mais negros, se têm menos negros, se têm mais pessoas de outras etnias ou de outras raças. Não, a escola é um local onde existe um número de pessoas, sejam elas de onde forem, de países que forem, de culturas que sejam, têm que conviver, respeitarem-se entre elas. É lógico que a troca de culturas beneficia qualquer um, porque não só aprendemos a nossa cultura, como também podemos aprender a cultura que venha possivelmente de fora, mas acima de tudo tem que haver respeito. Tem que haver respeito dos que vêm para os que cá estão, como dos que cá estão para os que vêm. Portanto, acho que aqui não temos que estar a dizer se é multicultural, se é interracial, se é o que é que seja. Acho que é beneficiarmos todos desde o momento que o respeito seja uma coisa que esteja sempre bem integrada no seio. A ideologia de género existe. Na minha opinião, existe uma tentativa de ideologia de género, ou seja, acho que existe o sexo feminino, existe o sexo masculino, sim, existe intersexo. Sim, porque é muito acreditas, não só existem humanos, como existem animais. Só tem uma que deixou de chamar hermafroditas porque na natureza o hermafrodito, o animal hermafrodito tinha os exatamente. humanos não. Deve chamar agora intersexo. É só uma questão de... Mas que existe uma tentativa de... isto é a minha opinião, que atenção não é local. E sem querer ferir qualquer suscetibilidade de ninguém. Existe uma tentativa de doutrinar as crianças e de tentar incutir-lhes desde pequeninas, porque assim, nós temos que ter aqui a noção de que as crianças entram na escola com uma determinada idade e de ciclo em ciclo vão sendo integradas novas etapas na educação. Porquê? Porque o próprio raciocínio, a própria mentalidade da criança está ou não está em determinada idade preparada para receber determinada informação. Por isso é que a própria educação, o programa de educação, vai aumentando os anos. Nós não podemos começar a colocar determinadas ideologias de género em escolas de ensino básico, quando as crianças têm que ser crianças. Não têm que receber determinadas matérias, quando elas, se calhar... Quem é que propôs isso mesmo? Propôs? Quem? Ai, eu quero muito falar sobre ideologia de género. Até porque eu estou de acordo que existe uma ideologia de género. Eu estou não estou de acordo absolutamente nada. Pelo menos é que acho que aquilo que nós temos estado a fazer até agora. Isto porque, como a Maria estava a dizer,
Pronto, as crianças, quando são pequenas, damos cozinhas, ou damos carros, ou eu, quando era pequena, recebi cozinhas, recebi bonetas, recebi um estojo de geologia para umas quadrinhas que as crianças usassem, deixavam pequena, para eles à que começaram a fazer uma ideia do que aquilo fazia, mas adorava para o ácido para fazer aquilo fazer. Recebi uns estojos também com o estetoscópio, com aquelas coisinhas todas nos estojos médicos. E não é por isso que virei médica, não é por isso que virei, mesmo com a cozinha que virei chefe, não, detesto cozinhar, mas graças a Deus a minha sogra, mais tarde, detesto ir para a cozinha fazer comida. Portanto, eu acho que não tem a ver com o que é que nós recebemos, ou deixamos de receber em crianças, que vai fazer de nós mais femininos, menos femininos, rapazes, raparigas, não. Agora, tem tudo a ver um pouco com determinadas culturas que nós vamos recebendo quando somos crianças. E eu não acho mal, e se determinadas famílias quiserem incutir determinados valores aos seus filhos, podem fazê-lo. Agora, eu quero ser livre de incutir os valores à minha filha, os valores que me passaram à minha filha. Se ela no futuro achar que os valores que eu passei não estão corretos ou que queira decidir mudar, pode fazê-lo. Não vai deixar de ser minha filha, não vai deixar de gostar dela, mais ou menos por causa disso. E eu acho que na escola passa sempre nisso, é deixar as crianças serem crianças e não, desde pequenas, começar a incutir determinadas ideologias que têm os pais em casa para explicar o que é que são, o que não são, e nas escolas poderão fazer esse acompanhamento através de gabinetes de psicólogos, portanto, ter psicólogos para poder, ou gabinetes, na minha altura havia um gabinete de orientação, não era vocacional, na minha altura era orientação escolar, que era para nos orientar, para nós tentarmos perceber o que é que queríamos fazer no futuro, se nos enquadrarmos mais em informática, em artes, em letras, em ciências, portanto, havia esse tipo de gabinetes e havia um gabinete de orientação sexual, que era, explicavam as doenças sexuais, o que é que tínhamos, quando nos iniciávamos a vida, mas isto já com idades já muito superiores, até falar já no ensino, ora, era o básico, depois era a preparatória e era o secundário. Isto já foi no gabinete da escola da secundária, onde já havia estes gabinetes para poder dar este acompanhamento às crianças, ou adolescentes, por assim dizer, para os preparar, tanto numa vida profissional como até numa vida, uma orientação sexual, fosse ela tal fosse. Não é em crianças. Eu acho que utilizam neste momento a escola, o ensino e todos os estabelecimentos escolares para, deixou-se dar, na minha opinião, deixou-se dar foco à educação, no ensino em si, e misturaram muitas coisas. Começaram a querer dar educação sexual às crianças, quando passar valores às crianças, quando não deviam fazer. As aulas de cidadania, a meu ver, são aulas que deveriam ser utilizadas para ensinar as crianças a gerir as suas finanças, a preencherem um impresso de IRS. Hoje em dia há muitos pais sequer que não sabem, quanto mais as crianças que são crianças, adolescentes que, entretanto, precisam e começam a ingressar no mundo do trabalho, não sabem preencher este tipo de documentos. Como a postura numa sociedade, como devem respeitar o próximo, como devem respeitar as forças de autoridade, como devem respeitar o vizinho, como devem respeitar a pessoa que vai a casa entregar a comida através do Uber. Portanto, e acho que há determinados focos que, a meu ver, não estão bem direcionados. E acho que isto já me alarguei um bocadinho mais, portanto, era mais para explicar a ausência ou a descida de procura ou de procedimento escolar, acho que se encontra um bocadinho, porque acho que muitas pessoas estão a perder um pouco também a credibilidade no ensino, não só por causa disto, mas no geral. Os professores começam a ser cada vez menos, a violência nas escolas começa a ser cada vez mais. E a Maria Estou, porque eu há bocadinho disse que era a favor da existência de uma ideologia de género, é porque reconheço que ela existe, mas não é de agora. A gente teve 48 anos de fascismo, em que teve em todo lugar, na casa, na igreja, nos livros,
nas revistas, tudo o que era espaço social e de sociabilidade, uma ideologia de género, que condicionava as mulheres a uma situação de subalternidade, não é? Ao seu papel de mulheres, esposas, não é? Esposas, mães, educadoras e pouco mais, e os homens enquanto titulares de todos os direitos relativamente às mulheres. Era efetivamente uma ideologia de género, de tal forma que o próprio Código Civil e a Constituição 33 falava de igualdade entre sexos, mas excetuava as mulheres em função da sua natureza, que era assim uma coisa absolutamente doida. Portanto, de facto, nós tivemos uma ideologia de género que não desaparece, porque não desaparece assim de um momento ao outro com qualquer processo revolucionário, como foi o nosso de liberdade, de princípios assentes na liberdade, no respeito, na autonomia, na emancipação dos povos, e muito particularmente na emancipação das mulheres, e esta questão que nós falamos das mentalidades, não é mentalidade nem a sua, nem a minha, nem do nosso amigo Henrique, é a mentalidade social que persiste e que, por muitas mudanças que se façam ao nível até da própria legislação, primeiro que se mude ao nível daquilo que é a vivência, a igualdade na vida, como nós costumamos dizer lá no movimento de mulheres, onde que eu pertenço, demora muito mais tempo a ser alterado. Nós iniciámos um processo. Eu, por acaso, até me tenho divertido um bocado relativamente a esta questão da igualdade de género, desta coisa da ideologia de género, que começou nos Estados Unidos, assim, nos movimentos mais fascisantes, e são muito interessantes, porque, em boa verdade, no concreto, quando se pergunta qual é que é um exemplo da ideologia de género, falam do género, não tem nada a ver com o género, tem a ver com a sexualidade. O problema aqui é a sexualidade, não é rigorosamente mais nada, porque o género continua a achar que as mulheres têm um determinado papel e os homens têm um determinado papel. Na boa, sem qualquer tipo de problemas. O problema aqui tem a ver com as questões da sexualidade e tem a ver com as questões da nossa autonomia e autodeterminação sexual. E tem a ver com as questões da homossexualidade, ponto final. Depois, se expressam mais de uma forma de identidade A ou identidade B, não tem nada a ver com isto. As mulheres ganharam muito com o acesso à autonomia ao seu corpo e a serem aquilo que querem ser e usarem o seu corpo de uma forma educada, porque as mulheres tratam de si, no geral, temos de ter um exemplo A, B ou C, mas as mulheres, por princípio, aprenderam o valor também do seu corpo quando tiveram acesso a perceber como é que ele funcionava, que também não existia assim, não é? Desde logo até havia vergonha, não é? Até havia claro. Até o direito, por exemplo, a tomarem a pílula, a controlar a sua própria fertilidade e quando ser mais, da forma como... de facto, este é que é o problema, de facto, o problema fundamental é o acesso à liberdade, não apenas de expressão, mas de exercício da nossa sexualidade. Não tem nada a ver com o género. O género é aquilo, eu sou de sociologia, portanto os conceitos para nós são fundamentais. Se nós tivermos conceitos e não estiverem muito claros, muito obrigada para fazermos esta separação entre aquilo que são as questões biológicas e aquilo que são as questões da identidade, se quisermos, e que de facto a identidade de género é uma construção social. Ela vai mudando ao longo de culturas para culturas e ao longo dos tempos. E basta olhar para uma forma como nós somos vestidas. Se há 70 anos aparecêssemos assim num sítio de calças. Por amor de Deus, eu com este decote, a minha mãe já pensava, quer dizer, vai mudar para duas coisas, não é? Pronto, que não é muito mau, não é? Mas como verão, eu ponho logo aqui uma coisinha que tenho medo, não é? Pronto. Mas eu já sou uma velha, portanto, estas coisas. Só explicar, só de facto dar esta noção que é, eu acho que as pessoas têm todo o direito de se expressar e de defender e ter esta perspectiva que existem ideologias de género. Claro que estou a fazer uma brincadeira porque sei exatamente ao que se refere e não é enfrentar a sua opinião, é só dizer que é extremamente perigosa. É extremamente perigosa porque não é concreta, na maior parte, não é solene. Quando se fala desta, não é concreta. Fala que não se podem incutir determinados valores, mas em si mesmo encerra um conjunto de valores. Não dizem quais, mas podia dizer. Mas não dizem quais. E eu vou dizer, não me levem mal, mas acho que vem impregnado muitas vezes num discurso de ódio e de intolerância que é absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Eu posso ter N opiniões relativamente às questões da identidade de género, não é? Mas
nós temos que reconhecer que em muitos países, e também cá no nosso país, começa a existir perseguição, bullying, batidas, falava-se dos aspectos da multiculturalidade. É muito importante, sim. Ainda agora tivemos um jovem, uma criança de 9 anos, que foi agredida numa escola, não por ter 9 anos e ser um rapaz. É porque a sua cultura é aquela cultura que alguns vão para a Assembleia da República dizer que os são muçulmanos, que não querem fazer nada, que são conhecidos pelos turcos, que não coisam assim. Portanto, estes discursos que vêm dos Bolsonaros da vida, dos Trumps da vida, dos todos da vida que andam por aí, incluindo em Portugal, são discursos que tocam as questões de género, mas tocam muitas outras, de uma intolerância que são extremamente complicadas de mover, que têm repercussões que vão muito para além das mentalidades. Se fizesse só com as mentalidades, estávamos nós bem. Acho que é preciso estar atento a isso. Depois, sobre as questões das desigualdades, das desigualdades no acesso das mulheres e coisas das representações. Portanto, a gente vive no mundo da representação, não é? Representação no sentido também do conceito. Eu sou gêmea. Tenho 52 anos, nasci numa aldeia, uma família muito pobre, mas naquele tempo de lavadinha. Pronto. E então, quer dizer, os gêmeos nós não usávamos nem azul nem cor-de-rosa, isso era mariquices para de gente com dinheiro, não é? Desculpa lá, hoje estou já a deixar isto tudo, não é? Pronto, mas é assim. A boa verdade, nós usávamos o amarelo quanto muito branco que era o que havia. Isso é coisas de gente fina, não é? Portanto, a cor não tem nada a ver. A cor foi uma apropriação para o negócio. Só existe isso porque é dinheiro. Surgiu nos Estados Unidos. Surgiu nos Estados Unidos e surgirá em qualquer sítio que dê dinheiro. Porque, em boa verdade, também quem quer os miúdos que tinham brinquedos, não é? Quando nós conseguimos, acompanhou. Vocês sabem agora da moda de os cosméticos específicos para crianças até aos 4 anos, 5 anos, 6 anos. Isto está na cabeça de alguém. Alguém está com alqueires bem medidos para perceber que as crianças têm que usar anti-verrugas aos 4 e aos 6 anos e temos empresas a vendê-los aqui, no Ubo e nos nossos supermercados. Isto tem a ver com os pais ou com aquilo que os pais podem fazer. Isto tem a ver com o dinheiro, com o negócio. E, portanto, esta apropriação de criação também de estes ou outros que a seguir vier mais jeito no futuro, eu ia dizer lixam, mas não posso, ou seja, tramam, não é? Quem queira, por exemplo, educar para a educação. Eu eduquei os meus filhos para a igualdade e para serem aquilo que eles bem quisessem. Mas por muitos esforços que eu faço em casa, não é? Eu sou daquelas que fazem os quadros atrás da porta e depois fazem análises, não é? De conteúdo, dos discursos, para ver se aquilo bate certo e não sei o quê. No fundo, uso os filhos como cobaia. Quer dizer, abro uma revista, vejo uma televisão, os morangos com açúcar, uns desenhos animados, vou com eles ao supermercado e vai ser a igualdade toda para os Berarel em 5 minutos. Portanto, os pais não podem ser os titulares, não podem ser uns responsáveis por resolverem esta problemática. É um problema de política económica, política social, que tem que ser travado aos mais altos níveis. Quer dizer, não se pode deixar que os pais não sabem resolver como é que resolve isto, mas entretanto juntar aqui uma série de dinheiro e não sei o quê, e os pais agora assumem a responsabilidade. Este, para mim, é um dos problemas das representações e acho que há muito trabalho também na academia a ser feito para percebermos como é que estas coisas depois se repercutem no futuro, nas opções, mas digamos que há um elemento fundamental que não tem nada a ver tanto com o género, mas que tem a ver até com as expectativas das famílias relativamente às carreiras dos seus filhos. Esse é que é um fator também muito determinante. É que vai lá dizer a um pai que é advogado que o filho vai ser manicure. Não é para ser manicure, é porque não é por ser uma coisa que era suposto ter uma rapariga a fazer, porque se for uma rapariga a dizer que também vai ser manicure, numa família com um estatuto ACM, não sei das quantas, não é? Se calhar não é. Portanto, há as questões relacionadas com o género, mas há também as questões relacionadas com o próprio estatuto socioeconómico das famílias e que determinam muito e conduzem muito aquilo que é as opções nas carreiras e nos percursos académicos de raparigas e de rapazes. Vejo muitas mulheres hoje a participar em atividades, por exemplo, na medicina, que é uma coisa que a gente
quantas investigadoras é que nós temos nacionais e com repercussão internacional na área da bioquímica. Portanto, nós temos uma evolução muito significativa a este nível. O que eu quero dizer é que não se justifica apenas pelos brinquedos que nós damos aos nossos filhos. Há outros fatores que têm que ser considerados e que eu acho que se tem que começar a aliviar um bocadinho as responsabilidades atribuídas às famílias neste contexto. Porque as famílias também não podem ser, tal como a escola, o bode expiatório para tudo. E ainda queria mais uma questão, se não me levares a mal, e queria ver com as questões da desigualdade salarial. Eu não odeio o termo disparidade. Não sei o que é que ele quer dizer. Nós temos, de facto, uma situação de desigualdade e, na minha opinião, as palavras contam. Isso eram conceitos. E a gente tem perspectivas. E, para mim, nós falamos exatamente de discriminação salarial. E a discriminação salarial das mulheres ocorre de formas, às vezes, muito encapotadas. Desde logo, naquilo que é a valorização. E nisso eu estou de acordo que há profissões que são valorizadas do ponto de vista de salário, não é? E de estatuto também. Faz ser uma mulher que Portanto, faz a mesma coisa, exatamente. E que, de facto, são desvalorizados. Eu também não acho que o trabalho de quem está a entregar um Uber possa ser pago da mesma forma como alguém que está a operar um cérebro. O que eu tenho pena é que alguém que possa estar a operar um cérebro, felizmente é esse nível não, mas se calhar tantos colegas meus ou jovens, que o futuro de alguns colegas meus de sociologia seja darem vontade de entregar Uber. Isso é que me preocupa. Que jovens com grandes graus de qualificação não tenham outros empregos a não ser estar ali na Galp à noite. Por uma razão, até podem ser as pessoas mais felizes do mundo. Se o forem, por mim, está tudo impecável. Mas o problema é que nós perdemos, o próprio país perde capital humano, capacidade de desenvolvimento, de crítica. Portanto, esse para mim é um elemento fundamental. E onde é que as mulheres estão? Quais são as profissões, as áreas de atividade mais mal pagas no nosso país? São as atividades altamente feminizadas. Têxtil, as limpezas, educação, a área social. Portanto, quando nós olhamos a dizer que as mulheres ganham menos que os homens 16%, não é? A nível do salário médio, nós estamos a considerar todas as atividades profissionais. Portanto, estamos a ver. Se formos para um olhar mais fino, dentro dos mesmos setores de profissão, as discriminações são indiretas. Porque, geralmente, até ao nível do salário base, acaba por ser igual para a função, para aquela função. O problema é, as horas, quem é que as faz? Os homens. As mulheres têm menor dificuldade em o fazer. A desvalorização do papel fundamental da maternidade como função social. As mulheres são discriminadas a esse nível. As idas aos médicos. E não é para dividir com os homens. Eu, enquanto mulher, sempre exigi, independentemente do meu marido ter disponibilidade para ir ao médico dos filhos, eu sempre exigi ao médico com os meus filhos. Eu tenho esse direito, enquanto mãe. Mesmo que o outro também quer lá eu saber, quer acompanhar. E tenho esse direito. Agora, não posso ser discriminada em função, por exemplo, da maternidade como as mulheres são. Portanto, há efetivamente discriminação e por isso o valor do salário das mulheres comparativamente aos homens, no nosso país, como em toda a Europa, e diria se calhar em todo o mundo, não é? Onde as mulheres podem trabalhar e receber um salário, a verdade é que existe esta discriminação. Portanto, uma desvalorização, eu diria, ancestral do valor do trabalho da mulher, que se encontra começa-se a encontrar fundamentalmente com a Revolução Industrial e com a saída do trabalho do campo, em que era familiar e que passam todos para as fábricas. Quer dizer, é ir à história e a gente encontra os dados e percebe, por exemplo, onde é que começou a aparecer o próprio conceito de salário familiar. Não é? As mulheres eram uma extensão e não propriamente como trabalhavam nas fábricas no início da Revolução Industrial. E quando começam a fazê-lo com os seus próprios filhos e com naquela situação de desgraça que nós sabemos. Portanto, e relativamente, e mesmo para terminar, e mesmo relativamente àquilo que é a progressão da carreira das mulheres, por exemplo, a chegarem a CEOs ou diretoras disto ou diretoras daquilo,
há um elemento, primeiro, fundamental para acabar com isso. Tem que se descongelar as carreiras. Porque se não se descongelar as carreiras, não há progressão. Se não há progressão, elas não chegam lá. Eu estou muito de acordo. A maior parte dos CEOs do nosso país são e dos donos, isto quer ter uma série de estudos sobre essa matéria, não é? Vamos lá ver aqui as questões relacionadas. São os mais burros dos mais burros. Eu não quero dizer burros. Quer dizer com menos escolaridade. Pronto. Uma atitude mais é da hora. Não é? De facto, comparativamente a outras. Agora, se nós queremos que a reitora da nossa universidade seja uma mulher, por capacidade, por competência, por dedicação ao seu trabalho, tal como qualquer outro homem, nós temos de descongelar as carreiras e temos que dar a oportunidade às mulheres, não as discriminando desde o início. E é isto que eu penso. Pronto, mas eu pessoalmente acho que no meio desta desgraça toda, eu acho que nós temos, porque estamos em tempo também de algum balanço, eu acho que estes 50 anos de liberdade, em que se acaba com uma ideologia geral retrógrada, de atraso, não é? Como Salazar dizia, graças a Deus que somos um país atrasado, não é? É um momento de celebração para toda a gente, mas um momento de celebração também para as mulheres, e naturalmente ao nível da educação. Obrigada. Então, portanto, aqui, voltando um bocadinho à educação, nós desviámos aqui um bocadinho, portanto, a importância da qualidade na educação. Isto inclui, então, a necessidade de dominar competências essenciais, não é? Sejam elas básicas, sejam digitais. Portanto, devem ser envidados mais esforços para nós melhorarmos a taxa média de aproveitamento dos nossos jovens com 15 anos na União Europeia, no que toca às competências básicas. O estudo PISA, que a Sandra falava há pouco, portanto, em 2018, a OCDE verificou que a percentagem de estudantes que não eram capazes de realizar tarefas básicas de matemática, ciências e leitura foi de cerca de 22%. Portanto, que é uma percentagem bastante considerável. Portanto, relativamente à educação digital, há um plano de ação para a educação digital, mas nós estaremos no caminho certo, estaremos a fazer as medidas que são necessárias para que este caminho digital se faça e que possamos ter um mundo mais digital. Eu penso que não. Penso que, apesar de termos tido na altura da pandemia, com a telescola, a videoescola, termos efetivamente professores que tentam trazer um bocadinho do que é a realidade digital para dentro da sala de aula, através de filmes, através de plataformas mais interativas, e que já há vários anos se utilizavam os PowerPoints, etc. Não é dada formação sobre o que é propaganda digital, como é que é utilizada. Por exemplo, o grande escândalo do Cambridge Analytica é algo que ainda não há conhecimento, como é que são utilizados perfis, não sei se não falam, por exemplo, o Cambridge Analytica era feito através daqueles jogos no Facebook em que tentava-se fazer um teste de personalidade para ver se éramos um urso, se éramos um leão, e com base nesses jogos, nesses dados, dávamos consentimento através dos nossos cookies, mas não consentimento ilícito, ainda que utilizado nesse sentido, para conduzir o eleitorado que estava indeciso nos Estados Unidos para votar no Donald Trump. Isto está aprovado, foi julgado. Observador tinha uma coisa dessas aqui. Sim. O Steve Bannon utilizou, é o detentor do Cambridge Analytica, foi o fundador, e utilizou a mesma questão para o referendo na Inglaterra, do Brexit. Também está mais comprovado, foi utilizado e efetivamente influenciou a eleição do referendo, a aprovação do referendo do Brexit, tal como fez o Donald Trump, os indecisos votarem no Donald Trump. E efetivamente o mesmo tipo de estratégia já ainda não era nascida, mas em 2001, portanto
tinha começado antes disso. Exatamente. Já era antes disso que tinha começado toda esta estratégia digital para a votação. E portanto não estamos preparados, porque nós não só a nível da atenção, quando vemos TikToks, ou Reels no Instagram, nós não sabemos o que é que aquilo vai ter, que impacto é que vai ter no nosso cérebro, não só a nível da atenção e do foco, como a nível da informação. Hoje em dia, tudo é informação, e nós vemos Reels de certos partidos políticos que são outros no sentido do seu conteúdo, mas como são catchy, como são giros, têm uma musiquinha, e como tem alguém a achar os óculos, mesmo que não esteja a dizer não tenho nada que se pegue. Aquelas mensagens subliminares. Exatamente, é giro e, portanto, dá votos. São as coisas chamadas a uma orelha aos votos de protesto. Portanto, não temos essa informação, até porque não temos. Lá está, tudo começa na escola, lá está. E enquanto não ensinarmos as nossas crianças aquilo que pode ser utilizado nas redes sociais, como é que funcionam as redes sociais, como é que funciona o algoritmo, porque já na altura da criação do Facebook, os criadores admitiram que já sabiam o impacto que isso ia ter e que sabiam perfeitamente os prejuízos que isso ia ter, mas não se importaram, eles admitiram, não mais do que admitiram, mas não se importaram, porque é lucro e pronto, e claro, e não se arrependem e continuam a fazê-lo, e portanto nós não estamos preparados e não preparamos as nossas crianças na escola para saber o que fazer, porque se calhar devemos passar menos tempo nas redes sociais, devemos ter alternativas de leitura, e mesmo assim os hábitos de leitura das portuguesas, os jovens são os que mais leem em Portugal. Os jovens leem mais do que os adultos. Minha geração. É verdade. Mas também é verdade que os TikToks desta geração até são positivos nesse sentido, porque incutem certos hábitos e ensinam sobre psicologia, sobre sociologia, sobre as mais áreas, mas não há uma formação nesse sentido. E, portanto, conceitos como o que é que. Qualquer tipo de vídeos para o seu conteúdo. Aliás, mesmo no que falava, no que já dizia a Sandra, há este tipo de atribuição de papéis. Por exemplo, uma mulher, se calhar, tem mais jeito para a comunicação, mas um homem, a fazer algo tão parecido, que é a programação, que é tão parecido com a comunicação, hoje em dia é um paralelo tão grande, até porque a comunicação, fazer aqueles bonequinhos e não sei o que, os reels, o paralelo com a computação é idêntico, praticamente, não conseguem dispensar um do outro. Mas. Opta-se por. Exatamente, afasta esta divergência e isto não tem nada a ver com vitimização. Agora, também é verdade, não é por sermos mulheres, e é perigoso, também no adjetivo que a Sandra utiliza, é perigoso, quando temos, por exemplo, mulheres a ter discursos que apontam a vitimização das mulheres, que as mulheres não sofrem discriminação, porque isto consta das estatísticas. Consta das estatísticas que as mulheres recebem menos e que não conseguem ascender profissionalmente porque trabalham muito mais horas semanalmente do que os homens, porque não trabalham não só do ponto de vista da profissão, porque isso, graças a Deus, olha, não a Deus, mas ao Estado, porque foi estabelecido um limite máximo. Sim, mas depois trabalham em casa. Exatamente, porque trabalham muito mais em casa e não são remuneradas por isso, até porque, do ponto de vista jurídico, não há separação de bens. E não são remuneradas, e quando há separação, não são remuneradas pelo tempo que perderam da sua profissão, da sua ascensão profissional em prol da família. Porque os homens não, os homens chegam a casa e vão ver futebol, vão ter com os amigos, vão fazer desporto, as mulheres não. Elas nem sequer pensam nisso, porque foram doutrinadas de tal forma, isso sim é doutrinação, doutrinadas de tal forma que aquilo é o seu papel, que nem sequer pensam duas vezes. E portanto, devem ser os professores são fulcrais nesta era digital, mas também é verdade que os próprios professores não estão preparados para tal. E tem de se pensar em sociedade como é que se pode, isso também parte da formação que se faz para os profissionais. Portanto, finalizo aqui. Ok, obrigada. Isto agora vou pedir-vos apenas assim, a título de resumo, por favor. Do que falamos aqui, sim. Um bocadinho? Pronto.
Só queria falar assim um bocadinho de facto que as mulheres, obviamente, que estão a competir no mercado de trabalho, mas uma mulher, especialmente quando as primeiras mulheres a chegarem numa área maioritariamente masculina, para conseguirem progredir na carreira, têm que provar serem excelentes para conseguirem chegar a um cargo médio. Isto lá está, é um facto, tem que ser mesmo muito boas. Porque senão ficam sempre por ali por baixo. Isto mesmo lá está, também está aprovado também em vários estudos nestas áreas. Se calhar, portanto, concordo plenamente com o que a Sandra diz, portanto, eu estava a falar do caso dos brinquedos, por causa dos papéis de género, porque, vamos dizer, estou a pensar logo nos pequenitos, nas bolas e etc. Mas obviamente que não é a única coisa e realmente depois temos toda uma panóplia que é importante. Agora, é verdade que os pais também podem dar os valores, têm o direito de dar, é um direito que está consagrado na Constituição, mas aquilo que eu acho, nomeadamente relativamente àquela questão da cidadania daqueles professores de Famalicão, daqueles pais de Famalicão, aquilo que eu acho que é a questão mais inteligente, na minha opinião, é, ok, a escola diz isto, mas nós achamos isto. Começamos a conversar. Fomentar a conversa. Exato. E a criança que tenha oportunidade de escolha. Eu não acredito, e estamos aqui 5 mulheres e um homem, eu não acredito que todas nós, e ele também, tenhamos ipsis verbas seguidos os valores que os nossos pais nos deram. Claro que alguns desses seguimos, não é? Obviamente. E o que é que nós aprendemos ao longo da nossa vida? Na escola, com os outros colegas, com os professores, com o facto de termos as atividades extra, sei lá, o que for. Claro, E isso é importante, portanto, nos abre horizontes. Até às vezes o simples facto, e falta alguma experiência, para mim foi muito importante ter sido uma aluna da secundária de Sacavém, ter ido para o Olivais a estudar. Foi uma abertura total, porque vi jovens punks, porque em Sacavém não via, e de um respeito e de uma abertura. E os professores, por exemplo, uma coisa que não, estamos a falar em 1986, um bocadinho diferente. Os professores, por exemplo, respeitarem as filas do bairro, coisa que na secundária de Sacavém, nessa época, atenção, professores da secundária de Sacavém, nessa época, isto é importante que se diga, porque obviamente neste tempo todo muita coisa mudou. Isso não acontecia, porque havia um bairro para os professores. Na altura havia um bairro para os professores. Na Olivais hoje não, os professores respeitavam a fila do bairro. Portanto, ou seja, o que é que isto nos ensinou a todos nós? O respeito. Não é, porque não há nem melhores nem piores, somos todos, mas temos todos nos respeitar uns aos outros. E isto para a socialização de um jovem é importantíssimo. Pronto, papéis de género, esta questão do género e dos papéis sociais e da sexualidade, temos que voltar. É outro tema, portanto eu não vou falar sobre isso de maneira nenhuma. E pronto, e vou-me calar agora para não falar. Obrigada. Para terminar, assim, quando falo em valores, nunca tive nunca irei ter qualquer discurso teórico sobre a minha percepção de valores, os valores que quero passar à minha filha e que passa à minha filha e depois fica a critério dela, se queremos ou não, é lógico. Passo aquilo que aprendi, aquilo do qual eu tenho conhecimento e vou tendo conhecimento, porque não tenho palas nos olhos, né? Portanto uma pessoa vai ter que ir acompanhando e ir da própria sociedade, mas posso e tenho o direito de me manter fiel aos meus valores. Não vou ofender ninguém, não vou menosprezar nem humilhar ninguém, nem deixar de aceitar as pessoas por aquilo que elas são. Agora, tenho o direito de liberdade de expressão, da minha opinião, sem qualquer percentagem de ódio nele, é a minha opinião, e enquanto ainda tivermos o fruto da liberdade de opinião, eu posso dá-lo quando achar que eu devo dar, e acho que é uma ofensa, pelo menos na minha opinião, e para mim, é uma ofensa acusarem uma liberdade de opinião quando eu estou a transmitir aquilo em que eu acredito,
não estou a ofender ninguém. Apenas digo que quero passar aquilo que, no meu entender, acho que quero passar. Assim como dou qualquer liberdade à minha filha, e depois de os seguir ou não. Cheguei ao 12º ano, caí na asneira de fazer aquele descanso. Vou só parar durante um ano, depois retorno. Estou até hoje a fazer esse descanso, infelizmente. O meu marido também, desde novo, que ingressou logo num trabalho, gostou e não é uma pessoa... Coisa difícil. Exato, e era uma pessoa que para ele a escola era, pronto, para passear um bocadinho, por assim dizer, a ter algumas debates e discussões, principalmente na disciplina de filosofia, que ele adorava entrar por aí com o professor, toda a gente arrumava os livros e a partir daí passava a ser só um diálogo entre os dois e nunca quis avançar. Sim, é lógico que eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não gostava que a minha filha não tivesse um curso superior. É lógico que qualquer pai tem esse sonho, mas não me ia impor. E isto para passar um bocadinho a mensagem dos meus valores foi, o que eu sempre disse a ela foi: faz aquilo que te faça feliz. Se for ir passar a ferro para uma lavandaria, se for ir dar educação para um centro de crianças, o que quer que seja, faz aquilo que tu queres. E ela terminou o 12º, portanto acabou por ir para um curso profissional, que era aquilo que ela e que descobriu tarde, por isso é que eu acho que o acompanhamento na escola, no tal gabinete de orientação escolar, é muito importante, porque eu na minha altura tive, e desde cedo, para mim, era as artes plásticas, era aquilo com que eu me identificava, e eu senti, tanto nela como nas colegas, que andavam de modos perdidas. Foi no 9º ano, e muitos já a terminar o 9º ano, que muitos deles descobriram mais ou menos o que queriam. Quando nós, na nossa altura, no 9º ano, desenvolvimento é natural. não é? Já tínhamos há alguns anos, não muitos, né? Mas pelo menos já tínhamos mais ou menos uma noção do que é que nós fazíamos, aqueles testes psicotécnicos e de orientação para tentar perceber para onde é que nós estávamos mais. E acabou muita gente, o resultado dos testes era de ciências e acabaram por ir para o outro lado qualquer. Nem sempre tudo é fiel. Mas isto para voltar um bocadinho atrás. Portanto, ela acabou. Isto é para dar a minha experiência, que eu acho que, independentemente dos estudos e dos resultados que possam aparecer, de especialistas que valem muito, nós também temos que ir um bocadinho para a nossa experiência de vida. No meu caso, já tenho uma filha, a experiência que fui acompanhando da minha filha, e não me considero inculta, mas tive muita dificuldade em acompanhar, porque a escola não acabava por ser um bocadinho ainda uma plataforma retrógrada, mas evoluiu. E tive alguma dificuldade em acompanhar a minha filha, mas isto para terminar, só para dizer o quê? Eu não estou aqui a impor nada. Portanto, ela é livre de escolher aquilo que quer, escolheu, vai até abrir os seus horizontes, incluindo uma ou outra área para poder ter uma maior margem para pôr lá fora, mas acima de tudo é aquilo que ela quer fazer. Era o que eu pensava que ela se calhar ia fazer, não era, mas é o que a faz muito feliz. Portanto, isto é para passar a mensagem de que os meus valores é respeitar o próximo, ser educado com toda a gente, não admitir qualquer tipo de provocação, de insulto ou de faltas de respeito para com ela, respeitar os mais velhos acima de tudo e fazer aquilo que ela acha que... Aqueles princípios básicos. Obrigada. Princípio de todas. Obrigada. É uma preocupação e um desafio, porque acho que tem a ver com as questões desta era nova, não é? Da informática, dos TikTokers, da inteligência artificial, porque de facto isto não é uma coisa qualquer, não é uma coisa passageira, não é uma coisa que venha de tocou à porta, é uma coisa que ficou, que vai ficar, que se vai aprofundar e que tem impactos que necessitam de ser, aliás, surgiu até de uma forma muito pouco, ou nada democrática, não é? Foi apareceu, nunca ninguém discutiu, nós não discutimos. Nem conhecemos em boa realidade, mas já conhecemos alguma coisa das consequências, eu diria a todos os níveis e transversais de toda a sociedade, desde o vício dos ecrãs, à diminuição do tempo de concentração. São tantos os temas e são dos problemas da conflitualidade dentro de casa, do bullying,
da violência, não é? E por aí fora, que merecia que existisse uma reflexão sobre isso. Só deixava um apontamento que eu considero muito interessante, aliás, feito por um jornalista. Aliás, há vários documentários neste sentido, mas há alguns, creio que era o que te referias relativamente aos criadores do Facebook, não é? Mas onde é que a gente já vai? Os Facebooks, TikTok, por aí fora, nem sei os nomes dessa porra toda. Mas a verdade é que os filhos dos CEOs nos Estados Unidos, não é? Destas empresas tecnológicas, andam todos em escola onde não entra o digital. É irónico. É irónico. É muito inteligente. Claro, e mesmo É os pais muito também inteligente. Pois, claro. E, portanto, por alguma razão existe. Portanto, quando nós consideramos que é bom dar um ecrã a uma criança de 4, 5, 6 anos e passar o nosso tempo, já agora o nosso também, adulto, nas redes sociais, seja lá no ecrã da vida, devíamos de refletir sobre isso. Porque é que os próprios criadores, e quem ganha efetivamente e lucra com isto, não permite que os seus filhos tenham acesso a smartphones ou iPhones ou outra tecnologia, e na escola nem pensar, não existe. Pronto, e eu acho que valia a pena fazer esta reflexão um dia destes. Obrigada, Filipe. Eu acho que ficaram aqui excelentes temas para próximos debates. Portanto, foi muito interessante. Agradeço-vos muito o vosso contributo. Nós agradecemos a paciência. De tudo. Portanto, espero que